Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Desejo que sim. Hoje nós estamos iniciando mais uma remessa de atividades. Essas 3 primeiras remessas da semana são na folha e depois nós iniciaremos o volume 2 do EMAI. Então vamos ver o que essa atividade propõe para a gente. Vou ajudar vocês a compreenderem. Número 1. Observe a receita abaixo. Então, aqui é uma receita para fazer massinha. Sabe aquelas massinhas de vocês que vocês brincam? Então, aqui tem essa receita. Então, vamos olhar aqui os ingredientes. 1 xícara de chá de sal, 4 xícaras de farinha de trigo, 1 xícara e meia de água, 3 colheres de sopa de óleo, 2 colheres de sopa de creme hidratante perfumado e corante alimentício a gosto. Qual é a proposta dessa minha atividade? Escreva nas linhas abaixo como se faz para dobrar a receita. Você pode falar como deve ser feito ou descrever a quantidade dos ingredientes. Bom, eu vou usar também uma outra receita que não está aí, só para vocês entenderem, para depois continuar essa atividade, tá? Então, nós estamos aqui com uma receita de brigadeiro. Então, essa receita vocês não têm aí com vocês, tá? Eu só peguei essa receita para exemplificar o que é dobrar uma receita. Bom, esta aqui é uma receita. Para eu dobrar, eu vou usar o dobro de ingredientes que essa receita está me propondo. Então, vamos lá ver os ingredientes. Nessa receita vai uma lata. Se eu for dobrar essa receita, fazer o dobro de brigadeiros, eu vou usar então o quê? 2 latas de leite condensado. Ou ele fala aqui 395 gramas de leite condensado. Bom, se eu vou usar o dobro, eu vou fazer 395 vezes 2. 10, 18, mais 1, 19, 2, 4, 6 e 1, 7. Então, 2 latas ou 790 gramas de leite condensado. Aqui fala que você vai usar 3 colheres de sopa de chocolate em pó. Então, o dobro, eu vou usar quantas? 6 colheres. Se para enrolar uma lata de brigadeiro vai um pacote de chocolate granulado, então eu deduzo que irão 2 pacotes. E se para uma receita eu uso 1 colher de sopa de manteiga, então eu vou usar 2 colheres de sopa de manteiga. Bom, acho que agora, deu para exemplificar bem para vocês. Então, eu vou dobrar a quantidade de ingredientes da receita, tá? Então, o exercício anterior, ele tá pedindo para vocês colocarem em forma de ingredientes o que seria dobrar a receita ou explicar o que seria dobrar a receita com a explicação vista aqui. Talvez neste exercício a parte que vocês talvez tenham um pouquinho de dúvidas seria nessa 1 colher e meia aqui de água, tá? Então, eu vou usar o número decimal, 1 colher e meia, mais 1 colher e meia.
Então, para eu dobrar esta receita, eu vou usar 3 colheres de água, tá? Para eu dobrar essa receita. O restante dos ingredientes, eu acredito que vocês não vão ter dúvida, tá bom? Então, vamos continuar aqui. Bom, no exercício 2 já é mais complicado. Então, vamos pensar aqui, ó. Observe os ingredientes que vovó Maria utiliza para fazer 2 bolos de cenoura. Então, para fazer 2 bolos, vão 4 cenouras médias, 4 xícaras de chá de açúcar, 6 ovos, 2 xícaras de chá de óleo, 4 xícaras de chá de farinha de trigo e 2 colheres de sopa de fermento em pó. Bom, então vamos pensar aqui. Vou ajudar vocês a pensarem para uma receita desse bolo, tá? E daí, na segunda parte do exercício, vocês vão ver como que é mais fácil de vocês calcularem o que tá pedindo, tá? Eu vou ajudar vocês aqui. Bom, então para 2 bolos vão todos esses ingredientes, certo? E para um bolo, quantos ingredientes iriam? Então vamos lá. Se eu uso para 2 bolos 4 cenouras, para um bolo só eu vou usar quantas? 2 cenouras. Se eu uso 4 xícaras de chá de açúcar para fazer 2 bolos, para um bolo eu vou usar 2 xícaras. Se para 2 bolos eu uso 6 ovos, para um bolo eu vou usar 3 ovos. Se para 2 bolos eu uso 2 xícaras de chá de óleo, para um bolo eu vou usar apenas 1 xícara. Se eu uso 4 xícaras de chá de farinha de trigo, para um bolo eu vou usar 2 xícaras de farinha de trigo. Se eu uso 2 colheres de sopa de fermento em pó para 2 bolos, significa que para um bolo eu vou usar, ficou feio aqui meu 1 colher de fermento em pó. Então, nós temos aqui, ó, para um bolo, e aqui nós temos os ingredientes para os 2 bolos que a vovó Maria faz. Agora vejam aqui a proposta da atividade. Peraí. No final do mês, vovó Maria irá receber a criançada do 5º ano para um lanche na sua casa e ela fará 5 bolos de cenoura. Quanto de cada ingrediente ela precisará para fazer os 5 bolos? Preencha a lista de ingredientes. Então, vocês têm que pensar. Se para 2 bolos ela utiliza tudo isso aqui, para 4 bolos eu vou usar quantos ingredientes de cada um? Mas ele não tá pedindo só 4 bolos, ele tá pedindo ingrediente para 5 bolos. Então, vou deixar vocês aí pensando e acredito que vocês já perceberam aí, né? A situação que vocês precisam resolver. 3. Agora já é um outro exercício. Para fazer um pacote de macarrão ao molho vermelho, Dona Diolinda, nome da minha mãe, gente, Dona Diolinda, utiliza 6 tomates. Quantos tomates ela precisará para preparar 3 pacotes de macarrão? Então, ó, vejam bem. Ela utiliza de 6 tomates
para fazer um pacote de macarrão. Então, quantos tomates ela vai precisar para fazer 3 pacotes de macarrão? Então, quantos tomates? Esse tipo de exercício, né, vocês já estão acostumados. Bom, vamos para o último exercício. Cláudia resolveu fazer uma receita de bolo e utilizou 6 xícaras de trigo e 1 xícara de leite. Então, vamos lá. Para um bolo, ela utilizou 6 xícaras de trigo e 1 xícara difícil escrever com essa caneta de leite. Um bolo desse, veja bem, um bolo com essa quantidade de trigo e essa quantidade de leite, ele serve 5 pessoas. Então, um bolo desse serve 5 pessoas. Com essa quantidade de ingrediente, ela faz um bolo para 5 pessoas. Para oferecer esse bolo para 5 pessoas, qual a quantidade de xícaras de leite e de trigo serão necessárias? Então, vamos lá. Um bolo para 5 pessoas, essa quantidade aí. 6 xícaras de trigo e 1 xícara de leite, tá? Então, 5 pessoas. 2 bolos vão servir quantas pessoas? 10 pessoas. Então, para esses 2 bolos, eu vou usar quanto? 12 xícaras de trigo e 2 xícaras de leite. E assim vocês vão fazendo, né? Podem optar por esse tipo de raciocínio ou utilizar-se de outra estratégia para colocar aqui o resultado da quantidade de xícaras que deverão ser usadas de trigo e de leite para servir 25 pessoas. Espero ter ajudado vocês, crianças. Beijo!